Olá, esse é mais um episódio de Saúde Mental, um assunto para todas as pessoas. Eu sou Silvia Molinar, gerente executiva do Instituto Cactus, e estou hoje aqui com a Mari Luz. A Mari é psicóloga, ativista, criadora de conteúdo, empreendedora, fundadora de startup e de um instituto. Exato. Só tudo isso. Mari, bem-vinda e obrigada por ter aceitado nosso convite. Ai, obrigada, Silvia. Eu tô super feliz de estar aqui. Amo gravar podcast. A gente estava batendo um super papo antes. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Ai, que bom. Eu vou começar nosso papo aqui pedindo para você contar um pouquinho, para você se definir, porque eu dei um monte de atributos aqui, mas para você se definir e dizer para a gente de onde vem toda essa sua luz. Ai, obrigada. Acho que toda essa luz veio da minha mãe. A minha mãe, eu tava falando com você antes da gente começar, né? Minha mãe é assim, é o amor da minha vida. É a pessoa que me inspirou demais, porque ela sempre foi uma ativista, assim, desde que eu era criança, eu acho que para tudo isso que eu faço, tem muito a ver com a minha infância. É o primeiro bullet point que eu quero deixar aqui. A importância da gente olhar para as nossas crianças, assim. Eu fui uma criança muito feliz. Eu fui muito protegida, muito amada, né? Meu marido até costuma dizer, você foi mimada. Eu falo, não fui mimada. Mas eu realmente fui muito amada. Então, a minha mãe, meu pai, o tempo todo, eles tinham essa preocupação de dizer o quanto que eu era bonita, inteligente, como eu poderia fazer o que eu quisesse. Então, tinha na minha casa muito essa dinâmica de a gente poder falar de sonhos, né? Eu brincava que eu queria ser presidente dos Estados Unidos, imagina, nem americano sou, né? E aí minha mãe me incentivava, né? Porque assistia muito filme, enfim, então tinha essa coisa, né, da fantasia da criança. Então, acho que esse lugar muito empoderador desde a infância fez com que eu crescesse uma mulher muito segura, o que é raro para mulheres negras. A gente sabe, para mulheres em geral, mas para mulheres negras existe um lugar sempre de muita descrença sobre si, né? De sempre não se considerar boa o suficiente, não se considerar inteligente o suficiente, bonito o suficiente. E a gente sabe que isso é uma coisa coletiva, não é só da história individual, né, de cada uma Sim. dessas mulheres, mas tem a ver, obviamente, com racismo, com machismo. E eu sou impactada também por esses fenômenos, mas eu encontrei muitos recursos por conta dessa infância. Então, parte disso, ou tudo isso que você leu, né, entre outras coisas, porque eu faço curso, palestra, tenho consultoria. Então, tudo isso, como eu me posiciono no mundo para ganhar dinheiro, para ser reconhecida, para impactar, tem a ver muito com a minha infância, esse lugar super protegido. E eu brinco, né? Eu tenho 40 anos. Se eu ligar para minha mãe e falar, mãe, eu tô com febre, ela vai na minha casa. Não que eu faça, não precisa, mas é Uhum. isso, assim. É esse lugar muito de cuidado, né? Então, Sim. eu sinto isso, né? Eu sou muito cuidada, não sou mãe, tias, avós. Tem uma dinâmica familiar, né? Minha família, longe de ser perfeita, mas a Uhum. gente se apoia. E eu acho que o afeto fez toda a diferença na minha vida. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de multidisciplinaridade. Muita coisa está envolvida, né? Principalmente quando a gente fala de saúde, porque toda vez que eu falo que o Instituto Cactus trabalha com saúde mental, as pessoas falam, ah, mas é terapia? É, não sei o quê. Eu falo, não, a gente está um passo antes, né? Não que eu acho que a terapia ela tem uma questão do autoconhecimento, mas quando a gente fala de saúde mental, geralmente as pessoas estão pensando nos transtornos e não do que a gente pode fazer muito antes de chegar neles. E uma das coisas que a gente comenta aqui, essa questão do pertencimento e das redes de apoio. Quão importante elas são para que a gente possa chegar nessa potência toda que a gente é como ser humano. Né? Então é legal te ouvir falar isso. Pode ser da família, pode ser um grupo que você escolheu, uma família que você escolheu, né? Mas como é importante essa questão do ser humano não estar sozinho, Ah, né? homem algum é uma ilha, né? Assim, a gente falou várias coisas, mas não falamos que eu sou psicóloga, falamos? Não Eu fiquei na sei. dúvida, mas tudo bem. Mas Também se fiquei falamos, agora. estamos repetindo. Eu sou psicóloga, né? Então, claro que isso que você está falando de trabalhar com prevenção, promoção à saúde, né, tem Uhum. um lugar. Essa coisa do enxugar o gelo, né? Então, quando eu já preciso acionar psicólogo, a psicólogo profissional de saúde mental, muitas vezes já aconteceu alguma coisa, né? Seja Sim. nas organizações, né? Ou seja para indivíduos, significa que já aconteceu, né? Ninguém vai na terapia porque está muito feliz, né? Para esbanjar felicidade.
vai porque está precisando, porque já aconteceu algo. Então, pensando na lógica de prevenção e promoção, isso que me aconteceu é um pouco dentro dessa lógica, né? Sim, Claro que ninguém sabia, deram porque tinham para dar, né? Então eu considero que isso é uma sim. vantagem, Uhum. né? Não é fácil, eu acho que não é comum, e mesmo quando a gente pensa em famílias brancas, eu troco com amigas brancas, eu fui uma pessoa que cresci na classe média. Eu cresci cercado por muitas amigas brancas. Então, a gente trocando, muitas vezes a minha família ofereceu uma estrutura emocional melhor para mim do que famílias Ah, brancas, não tenho né? dúvida. Então, eu vejo que tem uma coisa muito no caráter de exceção, infelizmente. E aí, eu acho que um ponto que eu queria trazer, essa questão da prevenção e da promoção, que é, se eu não encontrei isso antes, aí a gente precisa, como você falou, o que a gente faz, seja através de um grupo, seja através de terapia, né, de um trabalho, enfim. Como que eu me conecto para cuidar da minha saúde mental depois? Né? Porque se eu não tive todo esse privilégio, esse aparato antes, eu preciso entender que tem que ser um caminho de mão dupla. Né? Eu falo muito isso nas organizações, quando eu vou nas organizações. Né? Porque às vezes a organização te chama porque ela quer que você desenvolva um programa, porque as pessoas estão muito doentes, né? Porque as pessoas estão ansiosas. Ouvia muito isso na pandemia, né? Não, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão em casa e estão lá super ansiosas, não conseguem trabalhar direito, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí Uhum. eu falo, existe uma via de mão dupla. Né? A organização, ela também precisa entender o lado dela e a responsabilidade dela de Uhum. oferecer um espaço, um ambiente que favoreça a saúde mental, porque a Sim. organização é feita de pessoas. Se as Sim. pessoas estiverem adoecidas, essa organização ela não vai estar saudável, né? É, o engraçado, a gente fala muito sobre eu especificamente, que vim do mundo corporativo, às vezes a gente tem essa despersonificação da companhia, da empresa, e não existe, se você for pensar, não existe empresa, não existe companhia, instituição sem gente, sem pessoas. Exato, Certo? E no final exatamente. do dia é isso, a gente fala: "Ah, é porque o ambiente corporativo é formado por pessoas". Uhum. Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que a gente, vai cada vez mais colocando dentro de todo esse mundo corporativo que a gente chama, um pouco dessas melhores práticas no que é humano, que para que esse humano tenha também, de novo, toda a sua capacidade. Até uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, que era um pouco mais para esse lado das empresas e pegando um pouco desse seu viés como consultora, você já viu alguma prática que você falou assim: "Nossa, esse é um caminho muito bom", assim, que você acha que vale a pena, que você gostaria que outras ver em outras empresas? Já sim, eu acho que uma das práticas, eu já vi algumas, mas uma das práticas que me chama a atenção é quando as organizações estabeleceram diretorias de saúde mental. Acho que a Ambev foi uma das pioneiras, mas outras organizações também. Então, você ter um lugar, né, uma diretoria de saúde mental para pensar e não ficar só vinculado ao RH, porque a gente Aham. sabe que o RH tem outras responsabilidades e o RH no Brasil ele tem um formato muito específico para essa coisa de salários, né, de Que é quase um DP, benefícios. né, um departamento pessoal, Exato. às E vezes. muitas vezes não tem esse olhar para o colaborador, né? É Uhum. claro que assim, a gente tem empresas que fazem isso, mas eu sinto nessas conversas com RH de organizações de vários tamanhos essa dificuldade, né? Até eu acho que começa inclusive com a formação, assim, né? Não fazendo uma crítica a profissionais de RH, não é isso, de maneira nenhuma. Claro. Mas eu acho que é uma questão da formação mesmo. Precisava de uma formação, porque antes psicólogos compunham muito RH. E aí eu Aham. entendi que a educação, né, para focar nessa objetividade de recursos humanos, né, criou ali né, a faculdade, que é um menos tempo, então você consegue atender o mercado, né, de forma mais rápida, mas tem esse olhar mais voltado para salários, benefícios, algumas coisas mais específicas, e menos para essa mediação entre Uhum. colaborador e organização. Né? Então, eu acho que boas práticas, para mim, uma delas é isso. Outra, óbvio, eu vou falar algumas coisas óbvias aqui, gente, mas assim, a gente precisa falar coisas óbvias, porque não é óbvio para todo mundo. É, a Maria Fernanda, nossa fundadora, sempre É, fala: o óbvio muitas vezes precisa ser dito". exato, porque não é óbvio para todo mundo. Então a gente É. repete até ficar óbvio para todo mundo. Então eu vejo muito essa questão de benefícios, de você tornar o ambiente esse espaço que é um espaço construído junto com o colaborador.
para entender o que, que é melhor para eles, flexibilizar, é home office, é dentro da empresa, né, presencial. Então, eu acho que tem organizações que estão com essa preocupação genuína, porque entenderam aquilo que a gente está falando aqui, desse Uhum. caminho de mão dupla. Então, Sim. o colaborador se cuida, é Uhum. importante, Sim. claro que é, mas é importante também eu oferecer possibilidades dentro dessa organização para que ele exerça o trabalho de forma saudável, Sim. né? Porque E no senão. final do dia, a impressão que eu tenho é que isso vai reverter em coisas boas para a empresa também. Sim, A gente está falando de sim. gente que trabalha melhor porque está melhor, Sem sombra de dúvidas, né? né? Acho que uma coisa que ainda não chegou no Brasil, mas eu espero que chegue, são as licenças, né? Então, agora a gente vê no exterior, né? Licença menstrual para mulheres de 2 dias, né? Eu não ouvi de nenhuma empresa ainda aqui no Brasil, mas eu espero que chegue, porque é isso. Você vê que existe um movimento mundial de olhar para cada grupo de acordo com a sua necessidade. Uhum. E eu acho que isso é uma transformação que vem. Óbvio que não é só da pandemia, acho que a pandemia acelerou, né, esse processo, mas tem a ver com as lutas históricas, né? E aí a gente entra no lado mais ativista, né? Bora! Eu ia, eu ia te fazer essa provocação, porque você fala muito que ser psicóloga veio a paixão, né, pela psicologia veio do trabalho com educação social. E, e os impactos das questões raciais e de gênero na saúde mental das pessoas, de como você estuda isso, como você eh, traz isso para sua luta e para o seu ativismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre como você acha que o racismo e o sexismo afetam a saúde mental das pessoas. Uau! É de tantas e tantas formas. Então, eu vou começar na clínica e depois eu vou indo para outras esferas. Eu recebo, assim, quase que diariamente, mensagens de pessoas, ainda mais porque eu faço um trabalho no TikTok sobre saúde mental e faço essas intersecções de raça e gênero bastante nos meus vídeos. Então, eu Uhum. recebo muita mensagem de pessoas relatando casos de racismo, de que elas estão deprimidas, ansiosas, que desenvolveram síndrome do pânico, que não conseguem sair de casa, que têm crises de ansiedade, é, por conta de um adoecimento. E a gente sabe o quanto que as opressões, de forma geral, adoecem e matam, né? Uhum. E assim, quando não mata fisicamente, né, pela violência armada, e a gente tem dados e dados de quanto, né, homens negros morrem mais com a violência letal, de quanto mulheres negras são as maiores vítimas de Sim. feminicídio, então, e aí, de violência sexual, e a gente poderia falar, né, muitos dados aqui, mas não é nosso objetivo, mas eu deixa para quem quiser pesquisar, né? Tem muitos dados públicos disponíveis. Então, assim, desde a clínica, onde eu recebo essa demanda muito grande de pessoas muito adoecidas, e aí eu sempre gosto de pensar que se essa pessoa ela está adoecida nesse nível, ela deixa de ser uma pessoa produtiva, ela deixa de ser uma pessoa que se relaciona, ela deixa de pensar em felicidade. E eu Uhum. sempre, quando eu falo de saúde mental, eu vou falar de felicidade, da importância da felicidade. Uhum. Ela deixa de ser uma pessoa feliz ou que busque felicidade. E isso é ruim para a gente em todos os níveis, no nível individual, porque a Uhum. gente vai adoecendo e quase ou desaparece emocionalmente, Sim. né? E aí a gente fala de depressão, de suicídio, de um monte de transtornos. E aonde que essa pessoa que está adoecida, onde ela vai buscar ajuda? Se ela é muito pobre, ela vai para o Estado. Então aí a gente entra numa coisa política que a gente onera o Estado, percebe? É Uhum. óbvio que eu não estou aqui dizendo que as pessoas elas fazem mal para a economia, não é nessa viés. Mas eu acho que poucas pessoas fazem essa relação do quanto que saúde mental, investir em saúde mental, investir em políticas públicas, Sim. que é uma outra esfera aqui, né, saindo um pouco da clínica, ajuda a gente a ter um país melhor. Entende? Um país que economize, um país que evite, né, gastar com afastamentos, né, uma série de outras coisas econômicas mesmo. O custo é alto, sem dúvida. Altíssimo, né? Mas é que acho que a gente tem que contextualizar para as pessoas não acharem que a gente está priorizando um lado em detrimento das pessoas, né? Ah, Eu sim, gosto sempre de sim. contextualizar, porque senão a pessoa vai falar, nossa, então quer dizer que é mais importante o dinheiro que o Estado economiza do que a saúde da pessoa? Não. Mas a gente precisa pensar em políticas públicas, né? A Sim. saúde mental, eu vejo que
Muito também em função da pandemia, a saúde mental entrou para esse lugar muito da internet, das respostas muito rápidas, né? Antes a gente pesquisava na internet, você encontrava muita coisa de skincare relacionado a coisas de saúde mental, né? Então, fazer uma máscara no rosto, alguma coisa do cabelo, né? Alguma coisa de massagem. E depois da pandemia, né, tem uma pesquisa do Google que mostra que aumentou muito o número de pesquisas por remédio, psicólogo, psiquiatra. Então, existe uma transformação cultural, né, Uhum. de você fazer essa busca. E aí eu vejo que às vezes tem uma irresponsabilidade, eu vou chamar de responsabilidade porque eu considero mesmo, dessa imagem assim, da pessoa que acorda 4 da manhã e corre 40 quilômetros, e aí ela faz um monte de coisas antes das 8. Dá conta de tudo. Exato. É E ela, super-herói, exato. E aí ela tem um super-heroína. corpo maravilhoso e uma pele incrível, a barriga sarada. E aí ela tem um E vai apartamento. super bem no trabalho. E Isso. ganha dinheiro. Isso. E parece que tudo depende dela, percebe? Se você não Sim. tem isso, é porque você não está cuidando da sua saúde mental direito. Eu acho isso um tanto quanto irresponsável. Eu acho que nem sempre as pessoas pensam no impacto, né, da influência, né? Você falou que sou criadora de conteúdo, uma outra esfera. Nem sempre as pessoas pensam no impacto disso. Eu penso muito no Uhum. impacto do que eu falo. Eu penso muito nisso. E eu acho que falta um pouco dessa responsabilidade mesmo. Porque quando a gente fala de saúde mental, nem sempre isso é garantia de saúde mental. E a gente sabe que isso é um recorte. Onde que aquela pessoa mora, com que ela trabalha, gênero, raça, classe, tudo isso ajuda a gente a entender esse lugar. Senão fica parecendo uma coisa muito meritocrática. Acorde cedo, trabalhe enquanto eles dormem, entendeu? E aí você vai alcançar. É. Talvez falte essa provocação, porque quando a gente fala de privilégio, inclusive eu tenho um curso barra palestra sobre letramento, que a primeira pergunta que eu faço é: defina o que significa ser branco sem usar a palavra privilégio. É a primeira pergunta. Porque a gente pega e usa essa coisa do privilégio, e às vezes a gente está falando, inclusive, de direitos. A gente nem está falando de privilégio, Uhum. a gente está Tá. falando de direitos constitucionais, né? Uhum. Segurança, saúde, educação, habitação. Muita coisa que às vezes a gente chama de privilégio são direitos que as pessoas não têm. E que Sim. aí vai para uma outra esfera, né? De Tá. luta, de desigualdade social, enfim. Mas pensando nisso que você está dizendo, quem está naquela corrida que saiu na frente, e saiu na frente por recortes de raça, de gênero, de classe, entre outros recortes, o que Uhum. essa pessoa pode fazer? Eu sempre considero que essa pessoa tem maior responsabilidade. E eu sinto que Uhum. é isso que falta. Falta as pessoas entenderem a responsabilidade. E ela pode ser feita de várias formas, assim. Eu estava contando para você de um exemplo, né? Eu fui num outro podcast, e aí conversando com essa apresentadora do podcast, que é uma mulher branca, ela fez exatamente essa pergunta, e aí ela estava me contando do filho dela, que é uma criança de 3, 4 anos, e dizendo que a forma como ela encontrou de fazer com que o filho dela acessasse diferentes grupos, pessoas, acessasse a diversidade, foi comprando livros infantis, que isso, inclusive, é uma coisa que eu recomendo sempre, né, para famílias brancas, enfim, para que, às vezes, você convive em espaços só com as mesmas pessoas, as Sim. mesmas características de pessoas. Então, como Sim. é que você faz para furar essa bolha? E aí ela comprou livros de personalidades negras para o filho e começou a ler isso. E isso faz diferença porque agora o filho reconhece essa diferença na rua, na fila do supermercado, na escola, e aí questiona, né? Ah, então a babá é negra, e não sei quem é negro, fulano é branco, por que que tem negro, por que que tem branco, por que que eu só vejo assim, aquilo? E você tem a oportunidade de introduzir. Então, Uhum. desde esse lugar, que é um lugar que, como que essa geração, que se a gente ensinar crianças assim, como que essa geração vai crescer? Achando que pessoas negras são subalternas? É difícil. Por quê? Porque ele vai estar ambientado, né? A geração dela, a minha geração, não estava ambientada, Uhum. né? É isso, eu tenho 40, então eu sou aí dos anos 90, que é uma década que eu tenho muito carinho. Hashtag amor anos 90. E é isso, assim, o que, que eu via na escola? Eu sempre estudei em escola particular, eu era a única negra. Mas o que fazia a diferença? Eu chegar no Natal e a minha mãe comprar Papai Noel e a gente pintar de preto. Entendeu? E Uhum. colocar os Papai Noéis nas árvores, na árvore de Natal, parecido comigo, com a minha irmã.
Então, para mim, o mundo, ele não era um mundo todo branco. Uhum. Percebe? Eu não via Sim. na TV, eu não via em um monte de lugar, mas a minha mãe estava sempre muito preocupada com isso, assim. Então eu via em historinha, eu via, se não tinha jogo, ela construía, ela fazia, ela é muito criativa, Uhum. né? Então acho que tem esse lugar, que é um lugar que as famílias podem fazer. Tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade social, que a gente pensa em Sim. políticas públicas, e a gente tem em várias esferas, né, a gente consegue, tanto nessa questão social, essa questão mais familiar, individual, né? E eu acho que tem um outro ponto que é consumir conteúdo de pessoas que sejam diferentes de mim. Não vou nem só falar de pessoas negras, mas de outras bolhas, né? Porque também ajuda a gente a ser uma pessoa melhor. A gente Ah, pensando nessa esfera, né? De como a gente convive com quem é diferente, como eu troco com quem é diferente. Então, o que acrescenta na nossa vida enquanto indivíduo? Então, acho que essa coisa de consumir conteúdo, de comprar, de buscar. E uma última coisa, que assim, uma coisa que eu sempre faço, quando eu vou em restaurante, por exemplo, é um lugar que a gente vê muitos homens trabalhando, né, como garçons e tal, ali servindo. E sempre quando eu via alguma mulher, eu chamava o gerente, eu elogiava, aí o uhum. gerente me conta a história, aí chama, aí quer tirar foto. É muito interessante esse movimento. E eu faço isso também em lugares onde vejo pessoas negras, onde vejo mulher, onde eu vejo essa diversidade que é importante para mim, né? Uhum. Então eu faço questão de mostrar, porque eu acho que isso incentiva. Aí as pessoas podem falar, ah, mas será? Se todo mundo fizesse, se todo mundo cobrasse, se você entrasse num lugar onde não tivesse um país que tem mais de 50% de pessoas negras, não é possível que você vá num lugar que não tem ninguém, você não acha estranho isso, É. né? Então é isso que eu falo desse senso de responsabilidade. Uhum. Eu sinto que falta para a gente, como sociedade, um amor ao Brasil como país. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo Brasil, assim, eu me identifico muito como brasileira e eu sinto que uma coisa que ajudaria a alavancar a gente a reduzir desigualdades sociais, raciais, diminuir o impacto dessas opressões, é se a gente entendesse que o Brasil é nosso, é nossa responsabilidade Ah, e sim. assumisse essa história. Que é isso, o Zumbi dos Palmares não é uma parte da história das pessoas negras, é do Brasil que a gente está Ah, falando, é sim. parte da história desse país. Essa questão da modernidade do acesso à informação traz uma das melhores coisas, na minha opinião, é essa, você ter acesso a diferentes opiniões, diferentes pontos de vista. É tão maravilhoso. Eu brinco que quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, mais a gente tem noção da nossa ignorância, É não isso. é? Muito. Você vê o tamanho, você fala, meu Deus, o mundo é enorme, tem coisa pra caramba. Eu sou só um pedacinho disso, né? Mas se a gente não olhar pro próximo, não olhar pro outro, e aí envolvendo toda essa questão de saúde mental, que é aqui é o nosso papo, não, não vai ter consequência. Já tá tendo, né? É, É olha o que a gente está isso. fazendo É. com a planeta Terra, olha o que a gente está fazendo com o ser humano. Sim, Não tá sim, fácil para ninguém, não é, sim, né? E sim. tá pior, muito pior para quem tá à margem do privilégio, mas os níveis de adoecimento, quando a gente fala de saúde mental, eles são crescentes em toda a Exato. população, É né? isso, assim, né? O Brasil é número um em ansiedade, dois em burnout, cinco em depressão. E aí tem já uma projeção, né? Para passar alguns números até 2030, que já é agora, né? Porque a gente falando de dados, assim, né? 2030 é muito próximo. E aí, pensando no aspecto de saúde mental, eu também entendo isso. Uhum. Quanto mais eu me responsabilizo, tem a ver até com a minha linha, eu sou existencialista. Então, quanto mais a gente assume responsabilidades, mais saudável a gente é e fica. Inclusive, isso para mim significa que quem está fazendo isso está entendendo a própria dinâmica de saúde mental, de si mesmo, entende? Uhum. Porque isso não é não tem a ver com bondade, eu não estou tirando o aspecto bondade, mas é que eu acho que é importante a gente não olhar para isso nesse lugar moral, né? A gente ser de uma sociedade judaico-cristã, a gente sempre vai para o lugar da moralidade. O Brasil faz muito isso, é um país muito religioso, muito espiritualista. Então a gente sempre vai para esse lugar muito moral, né? E esse lugar moral é um lugar meio complicado, porque aí entra numa Sim. coisa do certo e errado, cada um tem um valor certo para quem, Ou errado se para eu tô quem. assim, se eu tenho uma posição e eu acho que eu tô correta, porque eu conheço, eu não vou falar da parte existencial, mas geralmente as pessoas
fazem aquilo que elas acham correto, Exato. certo? Sim. Maioria, né? E aí, esse lugar do eu faço correto, mas se você faz diferente, você faz errado, é muito ruim, Sim. né? E um lugar pouco transformador. Porque é Pouco. isso, eu faço o que é correto para mim, você faz aquilo que é correto para você, e aí a gente deixa de se responsabilizar muitas vezes socialmente, racialmente, Uhum. pensando em gênero, em classe, a gente deixa de assumir esses lugares sociais, assim. Tem um conceito até de empatia, que é um conceito que eu gosto muito, que a gente pensa em empatia, essa coisa de se colocar no lugar do outro. Uhum. E eu tenho uma amiga que amo muito, é uma Fone Odara, uma grande executiva aí, que está no mercado, uma mulher negra Uhum. incrível, e ela tem um conceito de Ela é empatia que incrível eu mesmo. amo, que é você justamente, a empatia é você entender do lugar onde você está, como você impacta a vida do outro de forma positiva. Então, é uma dinâmica diferente que é de responsabilidade. Sempre Calma. me incomodou. Volta. Fala de Vou falar novo. de novo. Devagar. Do lugar. Do lugar onde você está, do lugar que você ocupa, esse lugar social, racial, gênero, é esse lugar, né? Então, desse Uhum. lugar social que você ocupa, como você impacta a vida do outro de forma positiva. Que Legal. é o que a gente estava falando antes. Então, Uhum. como que as pessoas, você falou, né? Como que a gente pensa, né? Raça, gênero, né, os impactos das opressões na saúde mental. E aí eu puxei esse gancho de responsabilidade, né? Falei de vários Uhum. níveis de responsabilidade. Sim. É isso. Então, assim, a pessoa branca, ela não precisa sentir culpa por ser branca, lamentar por ser branca, que às vezes eu tenho, assim, né, algumas amigas, às vezes que me abraçam e choram porque descobrem, né, o racismo. E aí eu falo, mas isso é. Eu entendo, faz parte do processo, mas a gente precisa de mais do que isso, Uhum. entende? A gente precisa de um próximo passo que é, tá bom, eu entendi que o racismo faz isso, assim, o que que você faz com isso? Uhum. E então é isso, eu vou contratar mais pessoas negras, eu vou contratar pessoas trans, eu vou usar isso e transformar o meu espaço, eu não preciso transformar a humanidade. É. Tinha falado para você antes, né? Eu sinto que uma das funções, uma das minhas missões, eu acredito muito em missão, vocação. Uma das minhas vocações é inspirar outras pessoas, é com a minha história, com aquilo que eu entendi sobre a minha infância, inspirar mães para educarem os seus filhos, fortalecendo, empoderando, porque às vezes a gente quer, obviamente, cobrar porque a gente quer que aquela pessoa seja a melhor pessoa possível, Uhum. mas isso, a gente também fortalecer, empoderar, sobretudo, mães de crianças negras. Então, assim, eu sinto que uma das coisas que eu tô aqui é para colocar um tijolo ali de impacto social nessa mudança. Eu vou Uhum. transformar o Brasil inteiro? Não, o mundo inteiro? Não, mas eu quero fazer a minha parte. Então, Perfeito. é o que eu te falei, eu durmo e acordo pensando em como eu faço a minha parte. Uhum. E é isso que eu passo para quando as pessoas me procuram. Ah, o que que eu faço com isso que eu descobri? É porque a culpa por si só, ela agora é uma coisa bem psicológica, né? A culpa por si só, ela é uma emoção que ela tem muito potencial para paralisar a gente, para a gente Sim. mergulhar naquilo e ficar, né? Então eu sempre na minha clínica, em palestra ou em trocas com as amigas, eu sempre falo, gente, a culpa ou qualquer emoção, ela precisa ser um trampolim. Vou fazer um parêntese. Esses dias tá ali, ó, naquele post-it na minha tela, que fala que incômodo sem ação é ansiedade. E incômodo com ação é impacto. Uma das coisas que foi muito maravilhosa para mim e transformadora e me trouxe pro Cactus foi justamente esse incômodo. Como é que eu uso um pouco de tudo isso que eu recebi, né? E eu também desse lugar de amor que eu recebi dos meus pais, também zero família perfeita, mas de tudo isso que eu sei que foi bom a beça, assim, e que nem todo mundo recebeu, como é que eu faço Isso. isso um pouco para ter um pouco mais de impacto? E aí não é o lindo do impacto, é impacto de verdade. É isso, a gente E, recebeu mais, percebe? A gente pode não ter recebido mais financeiramente, mas o afeto, isso, o afeto vale demais, né? né? Muito. E aí eu queria encaminhar aqui para o finalzinho, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se você acha que a gente está mudando, ou se isso é uma coisa muito aqui, ó,
né? Que a gente tá nesse papo cabeça, que a gente tá pensando nisso e tal. Na sociedade como um todo, você acha que a gente tá melhorando a questão do racismo? Eu acho que sim. Eu sou uma realista, eu sou existencialista, né? Então, eu sou uma realista, né? Não sou uma pessoa hiper positiva. Minha mãe é super positiva. Uhum. Eu sou uma realista. E para mim, sim, quando eu vejo MCs Martinas, por exemplo, Uhum. que vieram de um lugar muito diferente que o meu e passaram por esse processo. Eu lembro quando ela contou, né, que ela tentou Enem várias vezes, não conseguiu e por isso se sentia burra. E aí você conseguir fazer essa virada, e encontrar o seu lugar, né? Então é dentro da arte, eu consigo fazer rap, eu posso escrever livro e eu posso ganhar coisas. É isso que você falou. Cada vez que eu vejo, eu sei que a periferia tem uma potência gigantesca. O que me mata é muitas vezes a gente não olhar para a periferia dessa forma, né? A gente criminalizar somente e ter tanto um olhar tão preconceituoso, e aí com isso a gente faz com que muitas histórias fiquem no caminho, assim. E eu Uhum. quero até dar um exemplo, mas eu acredito que sim, porque isso não está só na academia, não está só nas organizações que estão pesquisando, que estão produzindo artigos maravilhosos, importantes, Sim. mas que precisa chegar na sociedade como transformação, né? Uhum. É isso está vindo da base, né? Isso vem das crianças, isso vem dos jovens. Se você conversa com crianças e jovens de periferia, mesmo com muita vulnerabilidade, com muita dor, tem muita gente que ainda fica pelo caminho? Tem, mas tem muita gente que está conseguindo acessar, É. né, espaços, lugares. Então, eu realmente acredito. Lógico que a gente queria ver isso em dados, né? Nada como ver dados. Eu, particularmente, que não sou uma pesquisadora, eu gosto de ver em histórias, nesse Uhum. contato, né, numa coisa quantitativa, desculpa, qualitativa, não só quantitativa, mas é óbvio que a quantitativa ela é muito importante. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito sim. A última pergunta e desafiadora é seu sonho, seu maior sonho. Ai, que pergunta Vou, difícil, pergunta de vou, um vou pedir para milhão. você focar no ativismo, então. Vou deixar. Eu vou até olhar para a câmera, porque você já deixou a mensagem. Então, o meu sonho é que a gente construa cada vez mais geração de mulheres empoderadas, livres, felizes e ambiciosas. Tudo que eu faço, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, é para colocar o meu tijolo nessa construção. Porque eu sei que isso vem de várias gerações, mulheres que vieram antes de mim, que trabalharam muito para que eu pudesse entrar na faculdade, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me sentir bem com a pessoa que eu sou, como eu me sinto. Então, eu quero continuar carregando isso. Então, claro que eu não vou ser a responsável por uma transformação de uma geração, mas eu quero colocar o meu tijolo. Esse é meu maior sonho. Que as mulheres sejam livres de violência, que sejam felizes, que sejam extremamente ambiciosas e que a gente ocupe todos os espaços. Eu quero te agradecer ao Instituto Cactus, né? A gente se Imagina, a gente conectou, que né? Foi ótimo. a Então, eu gente que queria muito agradece. agradecer pela oportunidade, né? Todo lugar que eu tenho essa oportunidade de vir e falar e mostrar um pouco do trabalho. Então, agradecer muito o convite. Foi um papo maravilhoso. Muito, muito obrigada, viu, Silvia? Obrigada a Foi você. maravilhoso. E minhas redes, olha, tá tudo no Mari Luz Psicóloga. Então, se jogar Mari Luz Psicóloga no Instagram, TikTok, vocês vão achar e achar todas as minhas redes. Vou aproveitar e fazer uma propaganda dos meus 3 e-books, que são amores da minha vida. 2 sobre relações raciais e um sobre autocuidado. Super inspiradores, com dicas práticas. Então, achem nas minhas redes. E, claro, me sigam, porque para eu conseguir colocar esse tijolo que eu quero, eu preciso ser famosa muito seguida. Então, me sigam, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.